Quando você ouviu essa batida pela primeira vez, não deve nem ter imaginado que ela nasceu de um deboche do baterista, muito menos que ele e o guitarrista brigaram tão feio durante a gravação que os dois foram parar numa cama de hospital. Mas como foi que toda essa desordem não só deu origem a um dos maiores sucessos do rock, mas também previu um caos mundial que estava prestes a acontecer? Hoje eu vou revelar a caótica história por trás de Toxicity do System of a Down. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. No início dos anos 2000, era impossível você andar pelas ruas e não ter escutado essa música. Pra mim, Toxicity traz memórias de uma época de Lan House, Tibia e muito CS 1.6. Na real, eu senti tanta nostalgia fazendo esse vídeo aqui, que eu comprei até essa camisa sinistra do System of a Down, mano. Inclusive, vou deixar até o link aqui embaixo pra quem quiser adquirir também, fechou? Mas o que pouca gente sabe é que muito antes de dominar as paradas mundiais, Toxicity tinha um nome completamente diferente. A música foi apresentada à banda pelo baixista Chavo Adadian com o nome de Versão 7.0, um título que, apesar de não ter sido usado, soou como uma premonição tecnológica. Naquela época, para se conectar na internet, você precisava de um provedor de internet de escada. Nos Estados Unidos, o provedor da AOL, American Online, era o mais utilizado e já estava na versão 5.0. Então, o Chavo estava profetizando que, no dia que o segundo disco deles, Toxicity, finalmente chegasse às lojas, o software já estaria na sua 7ª atualização. E ó, ele acertou em cheio. A AOL lançou a versão 7.0 exatamente no período de lançamento do álbum, no final de 2001. Mas enquanto o Chavo estava tentando brincar de mãe de Ná, o clima dentro do estúdio estava longe de ser uma diversão. O produtor da banda, Rick Rubin, era um cara extremamente exigente e não aceitava menos do que uma música perfeita no repertório dele. Segundo o baterista, John Dolmayan, o Rubin tinha um ouvido tão afinado que ele decidia sobre descartar ou não a música ouvindo apenas os primeiros segundos. He has a funny way of passing on songs that he doesn't like. When he doesn't like it. Yeah, he just goes, next. So, we worked on the song for 6 months. Simple as Next. Rubin avisou para a banda aparecer no estúdio com mais músicas do que o necessário, já sabendo que uma grande parte seria descartada. Toda essa pressão fez o System of a Down compor incríveis 44 músicas para o novo projeto, das quais apenas 15 entraram no álbum. A faixa Toxicity, no entanto, quase foi uma das descartadas, como disse o Chavo Adadian numa entrevista. De todas as músicas, Toxicity acabou ficando de lado. Não trabalhamos nela. Eu estava muito satisfeito com a música, mas ela não foi bem recebida. Quase no final das gravações, o guitarrista Darren Malakian praticamente resgatou a música do lixo. Ele pegou uns trechos dela, juntou com trechos de outras ideias dele e criou algo completamente novo. Darren me disse: "Lembra daquela música, versão 7.0? Eu dei o meu toque nela. E aqui está." E aí o Darren tocou Toxicity. Ou seja, a faixa título foi a última música a entrar no álbum, mas ainda faltava desenvolver a letra e a bateria. E com 4 artistas temperamentais enfurnados dentro do estúdio, sob tamanha pressão criativa, o processo não ia ser nada fácil. A tensão chegou no limite quando o guitarrista Darren Malakian e o baterista John Dolmayan tiveram uma briga das feias, por motivos que hoje eles nem lembram mais. No calor da discussão, a porradaria foi a vera. O John acertou o rosto do Darren, cortando o lábio dele, e o guitarrista revidou pegando um pedestal de microfone e acertando em cheio a cabeça do baterista. Ao verem o sangue derramado e o equipamento todo destruído, Serj Tankian e Chavo Adadian ficaram ali paralisados, acreditando que aquele era o fim do System of a Down. Mas o que aconteceu depois disso define o porquê dessa banda ser tão fora da curva, como contou o Darren Malakian numa entrevista. Logo depois da briga, fomos pro hospital e levamos pontos um do lado do outro. Nós dois estávamos sentados lá, rindo e dizendo: "Esse é um dos momentos mais legais da história da nossa banda." O John Dolmayan já contou que, ao invés de deteriorar a relação entre eles, a porradaria apenas os uniu mais ainda e trouxe o surto de criatividade que eles precisavam para continuar trabalhando no álbum. Mas se você achava que o estresse já tinha acabado, tá bem enganado. Sabe essa icônica batida de bateria? Então, ela surgiu justamente de um momento de irritação entre o baterista e o baixista, como contou o John Dolmayan nessa entrevista. At this point, I had nothing for it, drum-wise. And I remember, again, I get like 10 minutes to come up with my drum parts. They're all standing there watching me, like come up with something, do your job. And
I was trying some different things, and Chavo was getting frustrated, and he was like standing right here, you know, and he was like, do this, you know, like doing like doing movements with his arm. I'm like, well, do what? What is that? Where's the kick doing? And the height, you know, what are you doing? You're just waving your arms. So I was making fun of him, waving my arms, and that's how I got the beat for Toxicity. All that that came from making fun of Chavo. Oh man! And it ended up getting on the album. That's crazy. You know? It's probably the beat that I'm most known for, if you think about it. So Chavo technically he is responsible with the spaghetti arms for coming up with that beat. Quanto à letra, ela foi escrita em sua maior parte pelo vocalista, e para esse trabalho não tinha pessoa melhor. O Serj Tankian tem uma habilidade incrível de escrever letras que parecem aleatórias, mas que para os ouvidos mais atentos escondem significados bastante profundos. Conversão Software versão 7.0. Serj já começa fazendo referência ao título original da música, versão 7.0, mas quando você olha nas entrelinhas, percebe que o significado dessa frase vai muito mais além. Toxicity, de uma forma muito inteligente, faz diversas críticas à sociedade moderna. Então, no contexto da música, essa linha também é uma referência à chamada obsolescência programada, que é quando a indústria do consumo cria produtos com um prazo de validade minúsculo, só para te forçar a adquirir a versão mais nova a cada ano que passa. Naquela época, algo chegar na versão 7.0 parecia um exagero, mas chegou. Hoje, por exemplo, a gente já está indo para a versão 18 do iPhone e ano que vem tem mais. Isso me lembra também um episódio do Black Mirror, o primeiro da 7ª temporada, que fala bastante sobre isso. Se as coisas antes eram feitas para durar, hoje o lucro vem de cada atualização que você é obrigado a pagar. Enxergando a vida pelos olhos de um pneu. Aqui entram mais duas interpretações de Toxicity. A primeira é em relação ao uso excessivo de drogas e álcool, de estar dizendo que essas pessoas, por estarem drogadas ou embriagadas, estão sempre vendo tudo ao redor delas girando, como se estivessem presas num pneu. A segunda interpretação vem de uma fala do próprio Daron Malakian, que durante uma apresentação no Download Festival de 2005, afirmou que um dos temas que Toxicity trata é sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, uma condição neurológica que dificulta a capacidade de concentração. Então, quando se enxerga a vida pelos olhos de um pneu, fica quase impossível de focar em qualquer coisa, já que o seu ponto de vista vai estar sempre girando. Comendo semente como um passatempo. Todos os membros do System of a Down são de ascendência armênia, e comer sementes de girassol torrada é uma tradição muito comum entre os armênios, como o próprio Daron Malakian já contou numa entrevista. Mas, metaforicamente, essa linha tem dois significados. O primeiro é em relação ao TDAH, onde o Serj pode estar criticando a forma como as crianças, ao invés de terem o acompanhamento adequado, são dopadas com diversos comprimidos pesados hoje em dia. Já o segundo significado é uma crítica à sociedade como um todo. Comer sementes é como fazer algo sem importância. Você come olhando para o nada, mastigando algo sem nenhum propósito. Ou seja, é uma crítica às distrações vazias, às rotinas automáticas, algo que com celulares e redes sociais hoje ficou ainda mais notável. Nessa hora no clipe, a banda aparece comendo sementes, e eles fizeram algo parecido lá em Chop Suey, lembra? Que aliás, a gente já até decifrou por aqui. A toxicidade da nossa cidade. Toxicidade aqui não se refere só a algo tóxico, mas também a um trocadilho com as palavras tóxico e cidade, ou seja, cidade tóxica. A partir daí, as críticas podem seguir por diversos caminhos, dependendo do ângulo que você observar. Aliás, quantas coisas tóxicas a gente tem nas cidades grandes hoje? Poluição, rotina tóxica, comportamento, alimentação, sistema de saúde. Pode escolher sua interpretação. Na minha opinião, uma das referências é a crítica ao uso exagerado de drogas e remédios controlados, que está se tornando cada vez mais comum e aceito pela sociedade. Medicamentos que, muitas vezes, deixam as pessoas dopadas, dependentes, e fazem muito mais mal do que bem. Por isso que, nesse momento, durante o clipe, um projetor mostra pessoas em situação de rua, projetadas sobre as roupas dos músicos. Desde aquela época, os Estados Unidos enfrentam uma crise muito séria de vício em substâncias. Um vício que, muitas vezes, começa lá nos consultórios médicos, mas termina nas calçadas
de cidades grandes como Los Angeles. As imagens das pessoas sem teto são uma denúncia de como a sociedade ignora o sofrimento humano, enquanto o governo apenas alimenta a fogueira, ou seja, alimenta a pobreza e o ciclo de autodestruição que mantém as pessoas naquele lugar. Para muitas pessoas, a cidade tóxica mencionada na canção seria Los Angeles. Segundo essa teoria, Toxicity seria também uma crítica ao estilo de vida de Hollywood, onde apenas as aparências importam e onde, por trás de suas ruas famosas, existe um mundo em que valores e princípios se perderam. É por isso que o clipe começa com uma imagem da calçada da fama em Hollywood, e o Darren Malakian aparece vestido com uma camisa do Los Angeles Kings na maior parte do vídeo. Você é dono do quê? Do mundo? Como você é dono da desordem? Eu vejo essa linha como uma crítica às grandes potências mundiais e aos governantes que acreditam ser os donos do mundo. Quando Surge diz, como você é dono da desordem, é como se ele estivesse perguntando, como vocês, pessoas poderosas, conseguem dormir à noite sabendo que as suas decisões muitas vezes alimentam o caos global e o sofrimento das pessoas. Ainda dentro dessa lógica, muita gente acredita que aqui o Surge não está dizendo you, mas sim new, que significa novo ou nova. Algumas pessoas já até relataram que o próprio Surge já confirmou isso, mas eu não achei nenhuma fonte confiável para embasar essa informação. De qualquer forma, essa teoria diz que, nesse refrão, o Surge enfatiza as palavras New World e Order, para fazer referência à nova ordem mundial, um conceito que é frequentemente associado à ideia de que existe um grupo de elite formado pelas nações e corporações mais poderosas do planeta, que estaria controlando o mundo e lucrando com o caos generalizado que eles mesmos alimentam. Em algum lugar entre o silêncio sagrado e o sono. Desordem, desordem, desordem. Segundo o Serj Tankian, a expressão silêncio sagrado vem de um conhecimento passado entre os povos indígenas na busca de encontrar sua evolução espiritual. O silêncio sagrado faz alusão à compreensão da espiritualidade pelos nativos americanos. E é o lugar para onde você vai se meditar. Tudo se perde e tudo se encontra através dos diferentes véus do silêncio sagrado. E o sono, sabemos bem o que é. Então, em algum lugar ali no meio. É algo lindo. Porque acho que quando as pessoas vão dormir, existe um estágio do sono chamado de REM. E existe um momento no qual você está meditando e nem sabe disso. Entende? Então, isso se refere a esse momento. Você consegue encontrar o silêncio sagrado na sua vida? Com crianças? Mas existe uma outra interpretação para essa linha que também é muito interessante considerar. Para muitas pessoas, o silêncio sagrado seria a morte. Então, se você não está morto, nem está dormindo, você está acordado, vivendo a vida. A desordem acontece nesse momento. Além disso, esse espaço também pode ser uma referência ao momento entre a vida e a morte, entre o caos e a calmaria. Essa interpretação é legal porque a música Toxicity reflete exatamente isso. Ela começa tranquila, e depois vem a agressividade. E, no final, Serj repete 2 vezes o que eu considero a frase mais enigmática dessa música. Quando eu me tornei o sol, eu iluminei o coração do homem com vida. Apesar de não ser um homem religioso, o Serj usa referências bíblicas em suas músicas, como ele fez lá em Chop Suey. Por isso que, para muitas pessoas, Serj não está dizendo son, e sim son, que significa filho, fazendo referência ao Filho de Deus. Mas aqui, eu acredito que ele vai um pouco além da Bíblia, e traz uma referência espiritual de algo que se conecta não só com todas as religiões, mas também com várias correntes filosóficas e da ciência moderna. Quando ele diz eu, ele não está fazendo referência a ele mesmo, Serj Tankian, nem a Jesus Cristo ou qualquer divindade, mas sim a consciência superior que supostamente deu origem a tudo que existe no universo, como é simbolizado no final do clipe. Essa é uma ideia muito interessante que se repete em diversas músicas, como em Gita, do Raul Seixas, Eu sou a luz das estrelas, em Stairway to Heaven, do Led Zeppelin,
e principalmente em Aerials, do próprio System of a Down, uma canção onde a banda usa um menino alienígena acompanhado por mulheres extremamente duvidosas só para esfregar na nossa cara o único motivo que nos impede de evoluir como sociedade. A gente já decifrou esse clássico e muitos outros como Lonely Day lá na área VIP do canal. Se quiser assistir, é só clicar nesse vídeo aí em cima e se tornar um membro do Decifra Hits. Mas se você ainda não puder virar membro, não tem problema. Pode dar uma conferida nesse vídeo aqui que a gente fez de Chop Suey, que eu acho que você também vai curtir demais. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.